queridos telespectadores da TV Monteiro, pais, educadores. Estamos de volta hoje, nesse tempo de pandemia, para conversar sobre um tema bastante atual e que acredito que estamos todos vivenciando. Nós, enquanto escola, vocês, enquanto pais ou familiares que estão presentes em casa com seus filhos nesse tempo de aulas remotas. Trouxemos para conversar conosco hoje uma convidada bastante especial. Vamos conversar com Deise Teixeira, pedagoga, mestre em educação, palestrante, mãe de 2, está vivendo e partilhando conosco dessa vivência, não é isso? E autora de um livro também, chama-se Ensinando e Aprendendo com Amor e Sem Receita. Ela vai trazer um pouco para a gente as duas perspectivas, eu acredito, a do âmbito profissional dela, né, a leitura que ela faz enquanto pedagoga, e o lado materno, que está vivendo isso em casa com filhos, nesse tempo de aulas remotas. Tudo bem, Deise? Oi, Ivana, tudo bem? Muito bom dia a você, a todo mundo que está nos assistindo. Estou muito feliz com esse convite. Você sabe que a Escola Monteiro Lobato, para mim, tem um significado muito particular, né? Eu tenho um carinho muito grande por essa escola. Eu passei por ela, né? Meus filhos passaram quando pequenos e eu tenho muito carinho por todos vocês. Muito obrigada. A gente fica muito feliz que você possa conversar conosco sobre isso também. Então, vamos lá, inicialmente, sobre as aulas remotas, as aulas não presenciais. São muitos os desafios e estratégias para as famílias que estão convivendo com esse novo modelo de ensino-aprendizagem. O que você poderia falar para a gente um pouco sobre isso? Então, os desafios são grandes mesmo, né, para todas as partes envolvidas. Então, para a escola é um desafio grande, para os professores, para os pais, a família em geral e para as próprias crianças, né? Então, a gente está vivendo um momento muito atípico. Eu costumo dizer que a gente está numa mesma tempestade, no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Cada pessoa está com um barco diferente nessa tempestade, né? Tem gente que está com um iate, tem gente que está com um barco de motorzinho, tem gente que está com uma canoinha a remo e tem gente que está encalhada. Então, tem de tudo, tem muita realidade diferente nesse contexto todo, e é um contexto assustador, é um contexto que mobiliza muitas emoções, né, que a gente às vezes nem está acostumado a lidar com elas, a ansiedade, o medo. Então, é muita coisa junta e tudo muito dentro do inesperado para todo mundo, né? É uma situação nova, é atípica, ninguém nunca viveu isso, não tem um manual onde diga como é que a gente passa por tudo isso de uma forma ótima, não tem. Então, a gente está vivendo e aprendendo cada dia, né? Então, tem esse contexto que é um panorama geral, que eu acho que está todo mundo dentro e envolvido e emocionalmente instável, abalado. Os pais precisam trabalhar, então, estão trabalhando no sistema de home office, enquanto as crianças estudam, né, no sistema de aulas remotas. As necessidades dentro da casa são muito grandes, porque as cobranças do profissional continuaram, né? As mães, os pais estão tendo que ser produtivos em meio a uma questão emocional grande e profunda. Então, tem a questão do desafio mesmo, do seu próprio eixo, né, emocional, para você dar conta dos seus afazeres. Muita gente dispensou secretária, então está tendo que dar conta de coisas de casa. Fazer faxina, lavar roupa, cuidar de almoço, de jantar. E o dia a dia e a prática disso é muito desafiador. Especialmente para quem já trabalhava fora de casa e tinha essa estrutura. Então, tem muita gente tendo que aprender, inclusive, novas habilidades. Por uma questão financeira, de restrição, de economia, não estão podendo comer fora, pedir os deliveries da vida, e estão tendo que fazer em casa. Então, você imagine conciliar, né? Trabalho, produtividade, casa, comida, demandas de filho, e aí a gente vai entrar um pouquinho nelas, né? Então, quem tem um filho... E as aulas remotas. Quem tem um filho, menos mal. Você vai destinar a atenção toda para ele, as demandas dele, independente da idade, ok. Quem tem mais de um, com idades diferentes, com demandas diferentes, às vezes em escolas diferentes, né? Então, assim, o desafio não é simples. Não é simples para nenhuma das partes. As famílias estão, muitas vezes, em pânico, porque não estão sabendo como conviver com tudo isso, né?
E essa questão emocional tem mexido muito, né? A gente percebe que os pais, a gente sabe disso, que os pais, eles são âncora nas questões emocionais dos filhos. E quando eles estão desestruturados, tudo desanda. E a questão da educação, ela está completamente atrelada às emoções positivas. Ninguém aprende no ambiente onde esteja comandando o medo, a ansiedade, a angústia. Não existe aprendizagem dentro desse contexto, né? Importantíssima essa colocação, viu? Porque os pais, acho que às vezes acabam se desgastando, transferem isso para as crianças, né? E aí torna o processo muito mais difícil. Muito mais difícil, porque aprender tem que ser algo motivante, emocionante e que mobilizem as boas e positivas emoções que a gente tem, que nos remeta à alegria, a emoções positivas. Se a gente está dentro de um contexto que não é positivo, que está negativo, você já começa inviabilizando a partir daí, né? Então, eu acho que o primeiro grande desafio é que os pais consigam encontrar, né, dentro de todo esse caos, de todo esse contexto, um ambiente mínimo para proporcionar, né, esse espaço para que as crianças consigam estar. Se elas vão aprender ou não, a gente vai falar mais para frente, né? Mas o ambiente ele precisa estar propício do ponto de vista das emoções. Então, eu acho que é um grande desafio, né? Muito grande. Exatamente. Tem um outro aspecto que é a questão assim, de ordem bem prática, Ivana. Os pais costumam muito querer manual, caminho, coisa pronta. Receita pronta. O que é que eu faço? Não existe uma receita, porque o que dá certo na minha casa, na minha família, no contexto da minha família, pode não dar na sua, na verdade. Com certeza. Você tem 2 filhas, eu tenho 2 filhos, mas ainda assim o nosso contexto, a nossa história de vida, a nossa bagagem, a nossa forma de lidar com as frustrações são extremamente diferentes e isso faz do ambiente completamente diferente, né? Tem pessoas que estão fazendo desse momento o maior problema da vida, tem pessoas que estão criando oportunidades a partir desse momento. Então, só esse exemplo ele já ilustra bastante, né? Então, essa ideia de que querer um roteiro, uma forma correta para lidar com tudo isso nunca vai existir. Existem caminhos, existem alternativas, existem estratégias que a gente vai mapear aqui algumas, né, para que as pessoas possam fazer seus filtros pessoais e saber o que é que cabe, o que é que não cabe, o que é que é bom e o que é que não é para a sua própria família. O mais importante é o entendimento de algumas questões, a exemplo dessa que a gente falou. Aprender é importante e é necessário num ambiente favorável. Ninguém aprende de qualquer jeito, de qualquer forma, né? E aí a gente vai caminhar por isso. E aí eu tenho algumas sugestões, né, práticas, de ordem bem prática, do que as famílias, os pais podem fazer nessa perspectiva, né? E o primeiro deles, eu costumo dizer que é assim: reduza a expectativa que você tem em relação à escola. A escola está diferente, isso é um fato, né? Não é uma opção dela, não é uma opção minha, nem sua, e nem de ninguém. Dentro desse contexto, a escola precisou se reinventar, num espaço recorde de tempo, né? E a gente sabe que tem escolas que têm um parque tecnológico maior, mais amplo, porque usam mais a tecnologia. Tem escolas que já não fazem uso tão constante da tecnologia, por entenderem que na sua proposta pedagógica ela vai caber, mas não de uma forma central, né? Por entenderem que as relações socioemocionais elas talvez sejam mais importantes, mais ricas. Então, eu acredito que o primeiro ponto para os pais, para as famílias, é diminuam a expectativa em relação à escola. Os pais, especialmente aqueles que estão longe da área da educação, na formação, e da psicologia, por exemplo, que são 2 áreas que se conversam e que talvez permitam um olhar mais amplo para essa situação, eles costumam achar que escola boa é escola que tem muito conteúdo, que tem muita tarefa, que passa muita... A questão do conteúdo pesa demais. Não é verdade? Isso. Então, para muitos pais, e a gente sabe porque eles vieram dessa formação, então, eles não acham isso simplesmente porque caiu do céu, eles acham que é o modelo que eles carregam, né?
quem teve a opção, a oportunidade, como eu, você, de reconstruir tudo isso, ou até de vivenciar na nossa formação uma escola diferente que nós tivemos, e a nossa formação contribuiu, né? Só para a gente perceber o quanto é importante isso, a gente sabe que o conteúdo cognitivo, ele tem a sua função, ele tem a sua importância, ele é necessário, está dentro da função da escola, mas que a escola é mais ampla, a escola é mais que isso, a escola é mais profunda que isso. A escola é uma instituição que ela preza pelas relações, é um momento de crescimento socioemocional riquíssimo, né? Então, o conteúdo socioemocional, ele vai ser extremamente mais importante nesse momento do que o conteúdo cognitivo, do que a matemática, do que as ciências, né? Do que o dia a dia de uma escola normal que atende a uma legislação maior. Sim. Então, eu sempre digo, a expectativa dos pais precisa ser reduzida, né? Não pode querer que a escola, no formato de aula remota, consiga fazer a mesma entrega do que fazia no formato presencial. Né? É novo para ela, é novo para a gente, é novo para o professor que está na ponta. Então, eu sou professora, com muito orgulho, e procurei fazer muito essa pesquisa do sentimento dos professores nesse momento. Então, há muitos sentimentos envolvidos, né? As aulas estão acontecendo no momento em que as pessoas estão fragilizadas. Você, pai, você, mãe, e os professores também. Eles estão tendo que fazer com que a aula aconteça, levar coisas boas para os nossos filhos, mas eles estão tirando de onde não tem energia, motivação. Eles estão com medo igual a mim, igual a você, né? Então, a gente precisa entender esse contexto e respeitar. E aí, fazer esse exercício da empatia, que eu sempre digo o quanto é importante. A gente escuta tanto nas redes sociais de uma forma tão linda, tão romântica. Vamos exercitar empatia, sejamos empáticos. Mas aí eu pergunto, em que medida, quando você critica um professor, você está sendo empático? Né? Em que medida, quando você coloca na cabeça do seu filho que aquela aula foi uma porcaria, você está sendo empático? Isso. Em que medida, quando você cobra da escola de forma agressiva, um formato que ela não tem condições de oferecer no momento, você está sendo empático? Então, assim, a empatia é a chave dessa questão, né? O sentimento de se colocar no lugar do outro. E é um momento oportuno para a gente ensinar aos nossos filhos o que é a empatia na prática, gente. Então, quando os meus, por exemplo, vêm reclamar de uma aula de um professor, eu digo, gente, tenham a certeza que ele está fazendo o melhor que podem. Eles estão fazendo tudo o que podem. Porque aqui em casa eu sempre digo que o professor é autoridade. E quando ele está na função dele, ele é autoridade. Né? O que a gente faz na vida de um aluno ecoa por toda a vida dele. De uma forma direta ou indireta, isso vai ecoar. Então, o professor é sim autoridade. Hoje, a escola precisa apresentar a sua proposta nesse formato, não presencial. Isso é um movimento social e ela está acompanhando e cumprindo, portanto, a sua função. Não é isso? Então, assim, ainda falando de estratégia, de coisas bem práticas, eu vou chegar num ponto que eu acho que é o coração da história, né? Se eu puder dar uma orientação para os pais do que fazer, a escola hoje, ela não tem a condição exata de oferecer os conteúdos como sempre fez, né? A entrega não vai ser exatamente igual. A gente vai priorizar a questão socioemocional. E se ela fizer isso, ela já está maravilhosa. E uma coisa que é fundamental, gente, a escola, a aula online, com a hora de começar, com a hora do intervalo, com a hora de terminar, com a hora da tarefa, ela está criando uma rotina. Ela está mantendo minimamente uma rotina. E nós sabemos o quanto a rotina é essencial para a estrutura do ser humano, né? Para que as pessoas possam se organizar cognitivamente, emocionalmente. Então, a rotina ela é fantástica. Ela traz um equilíbrio, na verdade, para eles, né? Exatamente, traz o equilíbrio, né? E organiza o cérebro para os horários corretos. Sim. Agora é hora de acordar, agora eu vou tomar banho. Aqui em casa, o meu menor coloca a farda,
A adolescente Isso. não, mas o menor coloca. Uhum. Então, ele se prepara para a escola, que está nesse formato. Ele se concentra, ele faz as atividades, na hora do intervalo ele vai para a cozinha, ele lancha, ele brinca, ele conversa comigo. Então, assim, eu também vejo muitos benefícios nessa aula remota, de poder tê-los muito perto, assim, né, à vista, digamos, e interagir com eles nesse momento. E aí eu converso muito, né, e no intervalo das primeiras aulas eu perguntei para o João Pedro: filho, o que você está achando desse formato? Ele fez: eu estou gostando. Eu só não estou gostando porque eu não estou encontrando os meus amigos para brincar. Então, essa fala dele traduziu o que a gente está falando aqui, né? Os conteúdos, eles não são a coisa mais importante da escola. O conteúdo socioemocional que ela constrói na vida dessa criança é extremamente mais relevante e para esse momento é essencial. Então, ela mantém esse vínculo afetivo, né, das crianças que se conhecem e com esses canais que hoje eles estão tão acostumados. Os maiores, eles fazem isso de uma forma que a gente não precisa se preocupar. Eles dão conta muito bem. Os menores, o desafio é um pouco maior, a gente vai falar sobre isso também, né? Precisa um pouco mais da presença, do direcionamento dos pais. Então, essa questão de definir o local adequado, a hora para tudo, faz parte de uma rotina que ajuda no equilíbrio, como você colocou. Eu acho que essa é a chave. Se a gente imaginar que a escola mantém a rotina e ajuda a manter os laços afetivos já criados, se ela fizer só isso, que não é pouco, ela já está fazendo muito, né? E para esse momento, ela está contribuindo de forma efetiva para a saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças. E que eles estando bem, a gente também fica bem, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa desenvolver esse outro olhar, né? Não é o ideal, não é maravilhoso, sabemos que há perdas. Esse ano de 2020, ele vai ser um ano de muitas perdas para os nossos alunos, de todas as idades, isso é fato, né? Se a gente se conscientizar disso, eu acho que deixar muitas lacunas, né? Isso, a gente reduz a expectativa e a gente consegue perceber, gente, eu já sei, 2020 vai ser um ano que eu não posso querer a qualidade de sempre, né? Mas também eu preciso acreditar na escola. Os pais, quando escolhem uma escola, eles escolhem com base em diversos critérios, não é verdade, Ana? Eles escolhem pela proposta pedagógica, pelos valores, né? Pela equipe técnica que conduz. Então, são vários critérios. E, gente, não serão 2, 3, 4 meses que poderão colocar em xeque uma vida de relação entre escola e família. Né? Então, assim, eu acho que partir do princípio que a escola está dando o melhor que ela pode, pelo compromisso que ela tem com a gente na condição de família, é muito respeitoso, é empático, é necessário esse exercício, certo? Então, nessa questão toda de estratégias e questões mais práticas do que os pais poderiam fazer, o que as famílias devem priorizar nesse momento? No que você acredita que eles devem focar mais a atenção deles? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, assim, tem um ponto importante nessa pandemia toda, é que os problemas que sempre existiram, eles estão gritando aos olhos de todos, né? Então, às vezes as famílias, elas estavam desestruturadas, mas a rotina corrida não permitia que elas vissem. Os casais estavam quase separando, mas a rotina corrida não permitia que eles vissem, e assim por diante. Então, eu acho que as questões de organização familiar passam por isso também. Tem muitos problemas que estão gritando aos olhos de todos, que sempre existiram, eles só estão aparecendo mais, né? Então, um deles, eu acho que é a superproteção que alguns pais dão para seus filhos e, em função disso, não ajudam com que eles construam a autonomia, né? Então, a autonomia é algo que eu sempre digo que é fantástico na vida do ser humano. Quando é criança, a gente precisa estimular para que isso cresça, né? Para desenvolver. Quando a gente é adulto, como nós somos, nós usufruímos de sermos autônomos em todos os aspectos, né? E quando a gente é idoso, a gente quer manter a autonomia por mais tempo para não precisar de ninguém,
para a gente poder viver e fazer as nossas escolhas sem precisar consultar ou depender de alguém. Então, a autonomia é um ponto-chave que os pais devem buscar fazer. E essa quarentena é uma grande oportunidade para isso, né? Se a gente pensar, a gente pode delegar várias atividades. Na minha experiência de mãe, eu sempre entendi isso, né? Desenvolvi muito cedo a autonomia dos meus filhos, no tomar banho, no fazer uma refeição. Os meus, desde muito pequenos, eu nunca tive esse discurso de dizer, eu não consigo fazer nada que eu gosto, tudo eu tenho que fazer para os meninos, eu não durmo até a hora que eu quero, eu não consigo estudar, eu não consigo falar isso, né? Por quê? Porque os meus filhos são autônomos. Eles fazem o que precisa ser feito. A gente tem aqui a organização das atividades e eles conseguem fazer as deles e as nossas de casa. A gente divide atribuições. Tem dia que quem faz o almoço é a Maria Luísa. Tem dia que quem varre a casa é o João Pedro. Então, assim, a gente divide atribuições. E essa quarentena, eles avançaram ainda mais em tudo isso. Então, pai, mãe, aproveitem essa oportunidade para ajudar os seus filhos a crescerem, né? Forrar a cama, tomar um banho sozinho, se trocar, fazer a escolha da roupa. Aproveita que eles podem fazer a escolha e sair, tipo o Agostinho Carrari da grande família, bem descontemplado. Sem problema. Sem problema, você vai fazendo as intervenções. O João Pedro aprendeu a fazer arroz, aprendeu a fritar o próprio ovo. Então, assim, são avanços importantes e que constroem a autonomia. E crianças autônomas dão menos trabalho operacional aos pais. Né? Não da supervisão. A supervisão, ela é constante. Mas o cansaço de estar acompanhando o mínimo detalhe, eu sempre digo para os meus, gente, a hora de estudar de vocês é essa, a minha já passou. Eu já cumpri, eu já estudei tudo isso que vocês estão estudando. Eu não tenho mais que estudar para ensinar vocês. Vocês estão numa escola incrível, vocês têm um professor maravilhoso, vocês têm a tecnologia ao alcance, e eu estou à disposição para uma dúvida, mas não para ensinar. Então, eu sempre mostrei para eles como eles podem aprender. E aí, sim, fortalecer o emocional para que eles saibam que conseguem, para que eles superem as dificuldades e percebam que conseguem, né? Então, um caminho do que a família deve priorizar é a construção da autonomia, né? Uma outra questão é falar de forma direta com a escola, dar os feedbacks. Então, você tem o direito de não gostar de alguma coisa, de ter uma sugestão para dar, mas é importante que procure os caminhos corretos. Não é bacana falar em grupo de pai e de mãe, porque lá não vai ser resolvido, né? Então, as sugestões que eu tive para dar para a escola dos meus, eu procurei a coordenação, o caminho que eles sugeriram, e sugeri várias coisas. E vi na prática que muita coisa foi acatada, né? Então, às vezes, a gente perde muita energia falando, compartilhando. Eu sei que às vezes a gente precisa desabafar, né? Mas talvez o canal não seja o mais adequado. E aí a gente cria um clima de competição. A escola puxa de um lado, a família puxa do outro, a gente só perde com isso. Verdade, competição e negatividade, né, Deise? Negatividade. Fica um clima pesado, né? Exato. Então, se a gente consegue dar os feedbacks, dizer o que gostou, o que não gostou, sugerir, seja o que for, você tem todo o direito disso. Procura a escola. Essa é uma questão importante, né? A empatia, a gente já falou sobre isso, que eu acho que é fundamental. O olhar que a gente tem para tudo isso contamina e contagia os nossos filhos. Então, os meus, eles não têm nem direito de reclamar aqui, porque eles já sabem o beabá todo. É isso que está posto, é isso que tem. Aprenda a gostar desse formato. Vá me dando os feedbacks para poder organizá-los e fazer o filtro do que é que eu preciso entregar para a escola como feedback. Mas não tem como estar reclamando, falando mal do professor A ou B, não. Eles estão fazendo o melhor que podem. Então, essa empatia e essa linha é importante, porque aí os filhos não têm muito espaço de ficar, eu não gostei da aula, eu não gostei desse professor, eu acho um saco isso, e lá. Não dá, né? Então, aqui orientação de microfone desligado quando a professora pede, não fica falando besteira nos chats, porque isso descontrola a aula. E o professor está na ponta, eu fico me colocando no lugar dele, gente, é enlouquecedor, né? Você tem que administrar, e tá feito o Big Brother, porque o professor tá dando aula e tá o pai, a mãe, perigo, papagaio assistindo. É uma exposição,
né? Então, assim, isso a gente está falando de famílias equilibradas, e ainda tem aquelas que entram ao vivo, que dão um show. Isso é desnecessário, isso é uma perda de energia, né? É uma perda de tempo, é um desrespeito, sobretudo. E é uma coisa que a gente está ensinando, sem querer, talvez, aos nossos filhos, porque é um exemplo. Então, o exemplo, ele ensina. Então, a forma como a gente encara e enxerga tudo isso é decisiva para como os nossos filhos vão né, aceitar esse processo. Se portar eles. Isso. Né? A aprendizagem, ela também é uma entrega. E eles precisam estar abertos a isso, eles precisam estar destravados, eles precisam focar no que vem de lá de bom. E não na postura da professora, no segundo plano que a professora filma. O que os pais podem focar? O ideal seria o segundo turno e terceiro das crianças, elas estarem fora da tela. Mas esse é o ideal, pode não ser o real. Tem horas que, se você precisa ser produtiva no seu trabalho em home office, e o seu filho, na tela, fica concentrado e lhe permite isso, pela sua saúde mental, deixa. Uma coisa também, eu vejo muito pai e muita mãe se desdobrando em mil, querendo encher a agenda das crianças de atividades, de filmes, de colagem, de recorte, de atividade culinária, de vídeos, de historinhas. Gente, deixa a criança livre, deixa eles abrirem a caixa do nada e criarem. A criatividade, ela surge nesse momento. Deixa ele se frustrar porque não tem nada para fazer. Deixa ele ficar entediado, porque isso vai ajudar no controle das emoções, na estabilidade emocional. Não é toda hora que a gente está feliz. Não é toda hora que a gente tem o que fazer. Não é toda hora que a gente faz o que gosta, o que queria, né? E isso é uma construção. Então, quando os pais eles entendem isso, eles param de se cobrar serem os recreadores dos filhos. Eles não precisam ser recreadores. Deixa os meninos sozinhos, deixa jogar bola só, deixa bater embaixadinha, deixa cair, deixa sair, pular do sofá, deixa fazer o que quiser. Né? Claro, proporcione também momentos juntos, jogos de tabuleiro, conversas, leituras, tudo isso é válido. Mas se for natural, se for tranquilo para você. Isso. E eu tenho a impressão de que com as redes sociais, isso tornou-se uma competição entre as famílias, né? Quem está proporcionando momentos mais criativos, mais divertidos, mais diferentes para o seu filho? Está sendo exposto de uma maneira como se fosse uma competição mesmo, e é desnecessário, né? O tempo do ócio é fundamental também. Desnecessário. Tem muitos pais que estão se desdobrando e ficando exaustos. Isso. Aí não conseguem produzir no trabalho, não conseguem fazer nada, é meio pato, não voa bem, não anda bem, não nada bem, não faz nada bem, né? Então, foque também no seu autocuidado. É muito importante os pais terem esse espaço. E isso ensina aos filhos também. São outras habilidades que a gente vai estar nessa quarentena podendo mostrar, exemplificando, né? Os meus filhos sabem o tanto que eu tenho um amor próprio gigantesco e o tanto que eu cuido de mim. Esses últimos dias eu estava em baixa, porque esses dias a gente, é assim, a emoção da gente está em alta, está em baixa, a gente precisa aprender a acolher, a respeitar e a cuidar. Então, o que é que eu fui fazer no meu autocuidado? Cuidar de mim, cuidar do meu interior, me ouvir, me entender, né? Acolher os meus sentimentos. E eles perceberam que eu estava introspectiva, me viram chorar, né? Eu estava fazendo várias orações e tal. Foi o meu momento. Isso é importante, porque o que é que eu estou ensinando para eles? O meu respeito por mim mesma, que eu preciso estar bem, eu preciso buscar o que me faz bem para manter o meu equilíbrio. Isso é um aprendizado ímpar na vida de cada criança, né? Então, o autocuidado é extremamente importante, porque a gente precisa, eu sempre digo, 2020 eu acho que é o ano que a gente precisa sobreviver, física e emocionalmente. Em 2021 a gente vê o que é que faz, né? Então, Ivana, seriam essas as minhas considerações acerca dessa temática tão complexa. Ô, Deise, nós agradecemos, viu? Sem dúvida nenhuma, você está trazendo grandes contribuições aí de suas, né, duas vivências, profissional e pessoal, e que vai trazer, sim, acredito que um norte para os pais e demais telespectadores que estão nos assistindo em busca de estratégias, realmente, de como lidar com esse período tão difícil como tem sido essa pandemia. Muito obrigada.
pela sua Eu que participação com a agradeço o gente, convite. pela sua disponibilidade, viu? Boa E um abraço sorte. grande em todos. Obrigada. Muito obrigada. Abraço em todos aí. Eu Sucesso sim. nessa caminhada, né, tão complexa, Obrigada. mas eu sei que vocês têm uma estrutura linda, né, e que Obrigada. enxergam as pessoas como pessoas, na sua individualidade, que vão dar conta disso de uma forma brilhante. Viu? Obrigada, Tudo beijo. bom. Se cuidem, tá? Vocês também. Tudo de bom. Tchau. Beijo.